você entra na escola, né, jovenzinho e tal, criança, né, não jovenzinho, e vai lá, começa a aprender, a professora pergunta pra você, pô, o que você vai ser quando crescer, né? Eu fiquei com vergonha de falar isso aí. E aí eu fui perguntar pra quem era o meu herói, meu líder, meu espelho. E aí, ô pai, o que eu vou ser quando eu crescer? Ah, você vai ser marginal. Muito bem, mais um Leadercast. Eu sempre começo contando como é que o meu convidado veio para... Esse aqui é muito especial, hoje é muito especial. Esse aqui foi assim, acho que uns 2 anos talvez, 1 ano, 2 anos acho. Alguma coisa em torno de 2 anos. Ele entra em contato comigo, pô, sou ouvinte, adoro teus podcasts, queria estar mais próximo, queria estar perto. O resultado, esse bicho virou primeiro patrocinador do Café com Leite, entrou pro MLA, ou seja, faz parte da minha mentoria do Master Life Administration e virou um amigo, né? Então é sempre um prazer estar com ele. Aí a gente, de tanta história que eu ouvi dele, de tanto observar o que ele fez, falei, cara, você é um Leadercaster pronto há muito tempo, vamos gravar. Não, uma hora a gente vê, Bom, aqui estamos. Começamos com 3 perguntas, que são as únicas que você não pode errar, o resto pode chutar à vontade, essas 3 não. Combinado? Combinado. Muito bem. Seu nome, sua idade e o que é que você faz? Meu nome é Amaury Gouveia, tenho 60 anos e eu trabalhei muito com varejo, então eu acho que eu sou um exímio comerciante, talvez. Empreendedor é mais bonito. Olha só. É o dono da firma. Empreendedor. Nasceu onde, Amaury? Nasci em Martinópolis, estado de São Paulo. Onde fica Martinópolis? Fica perto de Presidente Prudente, 20 minutos de Presidente Prudente. Cara, é lá no fim de São Paulo. A gente está bem na divisa ali, Paraná, Mato Grosso. É bem um triângulozinho ali, São Paulo, Mato Grosso e Paraná. Tem irmãos? Nós somos em meia dúzia, eu e mais 5. É que daquela época que os pais faziam filho, né, cara? Hoje em dia tá vergonhoso. Mas eu não posso falar que tá vergonhoso, porque eu fiz 5 já. Ah, mas você ainda é da velha guarda, cara. Com 60 a gente faz. Eu tomei o cuidado de fazer 2, porque eu falei, vou fazer só a reposição. Mas você já vai, meu filho já não quer ter filho. Cara, então quando você olha pra trás, eu tinha 6, depois 3, 0. Hoje é pai de pet, né? O que seu pai e sua mãe faziam? Meu pai sempre foi da área comercial, ele sempre teve lojinha, vendinha. Lá em Martinópolis já era isso? Em Martinópolis até 1966, 66, ele tinha uma lojinha que chamava Nossa Senhora Aparecida, secos e molhados. E ele vendia arroz, né, solto, tecido, agulha. É que vendia de tudo lá, né, cara? É legal. Qualquer dia eu preciso buscar essa origem desses secos e molhados aí, cara. Ver de onde veio isso, esse termo, como é que ele define tão bem. Porque era aquela vendinha que tinha tudo, né? Quero uma bala, é lá. Quero um sapato, também tem. Quero uma botina, tem. Quero roupa, tem. Quero tecido, tem. Inchada, tem. Tinha de tudo lá, tinha, né? Metro. Sim. E aí ele veio para São Paulo? Aí ele arrumou, na verdade, um sócio, né? E eles, vamos dizer assim, montaram um negócio chamado Supermercado Andorinha Limitada. Aonde? Na Avenida CZP do Fagundes, 2696. Mas aqui? Aqui em São Paulo. Então, mas ele resolveu. O que decidiu pegar os filhos e vir para São Paulo? E foi mais ou menos assim, começou a cair a venda lá da nosso lugar, que na verdade a gente tinha um apelido lá que chamava 10, porque era 10 quilômetros longe da cidade. Então nós estávamos numa vila, chamada Vila Martins, e essa vila era rodeada de fazendas de café na época. Só que o café foi, né, entrando sindicato, foi entrando um monte de coisa, e aí foi diminuindo muito as compras, foi diminuindo muito. Então ele resolveu vir para São Paulo, que era a metrópole, né, um negócio que tinha aquele... Pô, que coragem, cara. Isso no final dos anos 60? 66. Em 66? Com 6 filhos? 6 filhos. Os caras tinham coragem naquela época, né? Era outro tipo de gente, E aí montou um supermercado. Montou um supermercado. Isso marcaria a sua vida, né? Pra sempre. Essa decisão dele... Minha história todinha é dentro de varejo. E eu vou me emocionar porque, cara, eu lembrei lá na lojinha, né? A gente pesando arroz, colocando óleo de soja, pra você ter uma ideia. A pessoa levava 1 litro vazio de casa.
E aí tinha um tambor de 200 litros no supermercado, né, na lojinha, e enchia o tambor, enchia o litro, né, de óleo. Botava o óleo da... Isso lá no Andorinha já. Isso. Por que chama Andorinha? Porque quando a gente veio de Martinópolis, a gente pegou um ônibus, né, uma aviação lá que chamava Andorinha. Aviação Andorinha. E aí seu pai gostou e botou Gostou e colocou. um supermercado Andorinha. Aí depois foi mudando, hoje é Andorinha Hipermercado. Então, mas naquela época, o endereço que você me deu é Zona Norte. É Zona lá, Norte também. É Tucuruvi lá, aquele pedaço lá. Um pouquinho que mais ainda pra frente ali, Jardim Tremembé. E aí, montou o mercado. E aí foi, né, bem até em 74. É que você era muito novinho, né, cara? Você não, eu ia te perguntar aqui a diferença de você ter um business no interior de Martinópolis e de repente ter um business na Zona Norte de São Paulo. É outra coisa, né, cara? Total. É? Lá, vamos dizer assim, ainda era caderneta, ainda era fio de bigode, o cara comprava o mês inteiro, Luciano. E eu lembro meu pai dizendo, né, que essas fazendas, vamos dizer assim, o próprio proprietário da fazenda ia lá e falava, o senhor pode liberar. Eu tinha um tal de José Carlos que ajudou muito ele. E ele dizia, filho, esse seu José Carlos aqui ajudou a gente a chegar onde a gente chegou. Tinha 300 famílias na fazenda. Dentro da fazenda. É um mundo, né, bicho? E você pensar que acabou por uma questão econômica, né? O negócio do café desandou, foi pra Colômbia, o Brasil perdeu o pé no café e, cara, que doideira isso aí. Mas aí, teu apelido quando você era pequenininho? É Buri. Buri? Buri. Da onde vem Buri? Da cidade de Buri, porque eu ia fazer uns comentários. E aí o seu Zé Bete, que eu conheci também, ele falava Muri, Buri, ele não falava Mauri, sabe? Aí acabou sendo Buri. Buri, ficou Buri. O que o Buri queria ser quando crescesse? Rapaz, eu acho que eu pelejei para ser engenheiro civil. Mas o destino quis que eu fosse. Mas como criança não, cara. Criança não quer ser engenheiro, não crescer. Criança quer tem um sonho maluco. 67, 68. Era pra ser astronauta, cara. É alguma coisa assim. Eu acho que não, porque a gente não tinha, né, muita visão de outros lugares, né? Então a gente, né, vivia ali, eu gostava muito, não sei, eu tenho uma visão estratégica muito grande, assim, de volume, de onde eu tô, como a gente pode melhorar, o que a gente pode fazer, buscar um banheiro aqui, buscar uma cozinha ali. Eu tenho uma percepção muito grande. O próprio supermercado, graças a Deus, me deu essa chance, né, de construir. O Andorinha hoje, né, de 74 até 79, foi o meu pai que administrou. 79 para frente ele passou, vamos dizer assim, quase que obrigatoriamente para a gente, todo mundo, né? Então as meninas trabalhavam, são 3 mulheres e 3 homens. Sim. Então todo mundo trabalhava, todo mundo fazia, né? Vocês estavam... E de 79 a 90 eu trabalhei 18 horas por dia, sem descanso, sem férias, sem nada. E os outros irmãos com certeza também trabalharam lá, a carga horária deles, né? Mas eu sei que eu trabalhei mais porque eu gostava muito, eu queria produzir, eu queria ver, eu queria, né, fazer, eu fazia de tudo, eu tinha um apelido de Bombril também. Servia para mil e uma utilidades. Mil e uma utilidades, Mas isso que dá a visão, cara. Você fala, pô, eu tenho bato o olho num negócio, eu reconheço, padrões, eu vou lançar, quando sai? Amanhã, sai o Café Brasil amanhã, sobre reconhecimento de padrões. E ele trata exatamente disso, né? Como é que tem gente que bate o olho numa coisa e já saca e já tem a ideia, já viu, essa pessoa reconheceu padrões. Então é que nem o jogador de xadrez, um mestre, né? O iniciante, ele olha a jogada por jogada. O mestre olha o tabuleiro, ele vê aquilo tudo, reconhece, bom, assim vai para tal lugar. Ele já sabe o padrão. O jogador de futebol experiente, né? Ele não corre atrás da bola, cara. Ele tá onde a bola vai chegar. Ele bate o olho e fala, já sei para onde vai. Ele vai lá, né? Você foi aprendendo a reconhecer padrões e te levou para isso, né? Você me contou uma história divertidíssima, cara, do seu pai, meio de saco cheio com os irmãos, tudo, aí você foi lá perguntar para ele, pai, o que eu vou ser quando crescer? Ixi, Maria. Você acha que isso é legal? Bom, vamos lá, né? Hoje eu tenho que dar risada, foi muito bom mesmo. Mas na época aquilo te marcou muito. E aquilo te fez virar quem eu sou. Como é que é? Talvez essa visão até me ajude, né? Foi assim, você entra na escola, né, jovenzinho, tal, criança, né, não jovenzinho,
E vai lá, começa a aprender, a professora pergunta para você, pô, o que você vai ser quando crescer, né? Eu fiquei com vergonha de falar isso aí. E aí eu fui perguntar para quem era o meu herói, meu líder, meu espelho. E aí, ô pai, o que eu vou ser quando eu crescer? Ah, você vai ser marginal. Pô, eu escrevi, cara. Inocência de uma criança. Aí... Você escreveu no papel? Escrevi no caderno. Sem saber direito. Brochura, né? Que chamava caderno de brochura. Tinha caligrafia naquele tempo, né? Então eu escrevi tudo bonitinho, tem, né? A minha letra não é igual a de hoje aí, que os caras não sabem nem escrever, né? Eu aprendi a escrever letra de forma, então eu escrevi bem bonitinho, né? Marginal. Aí quando chegou lá, né? Na sala de aula, ô Joãozinho, o que você vai ser? Ah, eu vou ser mecânico. Ah, o Manelzinho, eu vou ser médico. E aí, amor, o que você vai dizer? Ah, você imagina, nossa, foi uma tiração de sarro na sala de aula, cara. E aquilo eu acho que entrou assim com um peso muito forte para me mostrar pro meu pai que não era, né? Sim, você tinha que provar que não seria nada. Você chegou em algum momento a conversar com seu pai sobre isso aí ou não? Não deu tempo. Oportunidade. Não deu tempo, né? Mas isso te marcou, cara. Você estava sempre para provar que eu não vou ser. Eu lembro que a hora que você me contou essa história, eu perguntei pra você um dia, né? Perguntei, teu pai chegou a ver vocês voando? Você falou, cara, ele morreu 10 anos antes, né? 10 anos. Antes de ver os filhos arrebentando, né, cara? Mas... Meu, palavras têm peso, cara. E a palavra certa dita pela pessoa certa na hora certa. Ou a palavra errada dita pela pessoa certa na hora errada. Dá um impacto na vida da gente, empurra a gente, cara. Ou derruba ou empurra. No teu caso, te empurrou, cara. Eu vou mostrar. A gente conseguiu uma primeira ampliação assim na história em 89. Tanto é que a gente até mudou o aniversário do Andorinha de maio para agosto, porque a gente reinaugurou o supermercado em agosto. Foi o único período de 79 até hoje que fechou o supermercado. Ficamos 2 dias fechados. E aí a gente, de 232 metros quadrados, passamos a 680. E nesses 680, meu pai pegou o microfone, meu pai gostava muito de microfone, cara. E ele tinha um dom de uma palavra impressionante. Falava bem? Assim. Nossa. E aí ele... Qual é a origem dele? O que ele era? Português? Descendente, né? De português? Meu avô veio de Portugal com 4 anos. Tá. E aí ele pegou o microfone e falou, eu tenho 3 filhos. Esses filhos são muito bons, mas eu tenho que destacar um cara que ele se chama Amaury Gouveia. O tal que ele falou que quando crescesse... Cara, o mundo... A vida prova, gente, cara. A vida faz a coisa acontecer. Nada disso é à toa. Ó, pra quem tá nos ouvindo aqui e não sabe do que nós estamos falando, se você chegar na zona norte de São Paulo e falar supermercados Andorinha, aquilo é uma instituição, cara. Todo mundo que tem mais de 30 anos de idade, 40 anos de idade conhece. Porque aquilo virou um marco lá. Quando você falou há pouco aí que a gente virou um hipermercado, e virou mesmo. Aquilo cresceu e virou uma coisa gigantesca, batendo recordes de venda. Bom, tem história aí que a gente vai chegando nelas lá, né? Mas você não chegou a ir para a escola e tirar um diploma universitário? Você se formou em alguma coisa, não? Não, eu estudei até o primeiro, depois eu tirei um online aí, terminei o colegial. Eu tenho hoje o 2º grau completo, até fiquei muito satisfeito, porque é difícil, né, para mim, cara que não tinha lá muito tempo no começo, né? Porque a gente só sabe trabalhar, a educação que a gente teve era, quem trabalha tem, quem não trabalha não tem nada. Mas é uma coisa, o Maurício, eu estava conversando com alguém vou te dar um depoimento meu aqui agora, né? Ó, o Amaury participa com a gente lá do MLA. O MLA tem hoje 28 lá, acho que 27, 28. E lá tem médicos, cara, tem dono de empresa, tem executivo de alto nível do Itaú, Boticário, Pfizer, Microsoft, os caras lá em cima, cara falando 4, 5 idiomas, aqueles puta diploma, e lá no meio tá o Amaury. E aí rola uma discussão, blá, 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 blá. Quando cai no Amaury, o bicho levanta, quer saber de uma coisa? É assim, assim, assim. E aí vem uma aula da sabedoria prática, cara, que é aquela do dia a dia, bicho, aquela que tá contato olho no olho. Quem vê o Amaury passando, ele entra no restaurante, em 2 minutos ele é amigo de todos os garçons.
Coisa que a gente não está acostumado a fazer, né? Isso, o que é isso aí? Isso é uma sabedoria prática, cara, que é o que faz o mundo girar. A maioria absoluta dos idiotas que eu conheço tem diploma universitário. Tudo universitário, entendeu? Então o fato da formação existir ou não, hoje em dia ela chega a ser até irrelevante, né? O importante é aquilo que você aprendeu a construir. Você se enfiou, e quando você conta as histórias tuas, cara, você tava lá ajudando o açougueiro a cortar a carne, não é isso? Pô, eu fiz, como eu te falei, o Bombril era milho. Como é que é aquela história lá do... Rapaz, aquela história foi assim, como é que é? 81, 82 por aí, eu estava no balcão atendendo os clientes e tal, uma senhora naquele tempo não tinha a cauda de boi, né, cortadinha, era uma peça inteira, o rabo do boi, né, pendurado, ninguém conhecia como cauda e ninguém acho que conhece até hoje, todo mundo fala rabada. Rabada é um prato, né? Sim. Lá, ou é um rabo ou é a cauda, né? Sim. Mas aí a senhora pediu, pega uma rabada. Aí eu levantei a rabada para ela, mostrando, né? Essa aqui tá boa, tal. Pica para a senhora. Virei, né? Ela sacudiu a cabeça, não respondeu, né? E eu virei, comecei a cortar, rapaz do céu. Eu falei, meu Deus do céu, o que eu falei pra mulher, mano? Eu falei, em 81, 82, eu tinha 15, 16 anos de idade, cara. Você perguntou pra ela, pica pra senhora. Luciana do céu. E o marido dela tava lá. O marido dela tava lá. A impressão que eu tive, que o cara tinha uns 3 metros de altura, cara. Eu tremia para entregar o pacotinho, naquele tempo era um pacote enrolado numa folha de papel peixeiro. E a gente colocava com pincel o valor. Que delícia, foi bom tempo. Mas quando eu vi o sujeito, eu falei, meu Deus, o homem vai matar eu, né? Mas Luciana do céu, eu falei, senhora, mais alguma coisa, né? Tremendo. Ela falou, não, eu fui para dentro do balcão, cara, eu chorei. Falei, meu Deus. Olha só o insight, né, que isso aí me trouxe e me traz, né? Talvez até por conta desse episódio lá do Marginal. Cara, eu comecei a picar o rabo, né, a cauda, e numa bandeja. Então o cliente chegava lá, me dá 1 quilo, me dá... Por quê? Um cliente, vamos dizer assim, no fundo, ele tinha vergonha de pedir, porra, me dá uma rabada e pica para senhora, porque o que o açougueiro fala? Pica, dobra, né? Uma palavra complicada de você falar para dividi-lo, né? Então, começou a vender, o Andorinha, em 81, vendia 5 sacos de rabada por mês. A gente passou a vender 50 sacos. Só pelo fato de estar cortada? Cortada, porque o cara tinha vergonha de pedir. E ainda também outra coisa é que o cara não queria levar tudo. Ele queria levar um pouco, fazer para ele, para a mulher, fazer, entendeu? E aí ele fazia, levava quantos quilos ele quisesse, né? De repente você tinha sacado uma variação do produto ali. Isso sim foi incrível, porque aí a partir disso eu comecei a fazer com outras coisas também, né? Comecei a colocar o bucho, porque o bucho era uma peça horrível dentro do balcão. Naquele balcão não tinha de tudo, né? Não tinha coisa de alimentação trocada lá. Tinha bucho, tinha presunto, tinha, né? E a gente tinha uma plaquinha escrita assim, ó, temos hambúrguer Sadia. Por quê? Era congelado. E nós não tínhamos uma geladeira de congelado, uma ilha de congelado naquele tempo, né? Tinha aquele freezer que hoje você põe cerveja na sua casa. Sim. Que era, Maurinho, a minha época lá em Bauru, cara, eu molequinho de tudo. A minha mãe passava na rua uma carrocinha nem sei se era açougueiro o nome dele, era o homem que vendia carne. Era uma carroça puxada a cavalo. Então nós estamos lá em casa brincando, de repente tinha algum barulho, eu não lembro se era buzina, o que era que ele fazia um barulho, minha mãe sacava e falava, olha, vai lá e compra, e a gente esperando, compra lá, sei lá, X gramas de fígado. Fígado era um horror, né? Quando ela falava fígado, meu Deus, a gente tinha que ir lá. Então a gente chegava lá no homem, queria tanto, aí ele abria a tampinha Puta, eu me lembro como se fosse hoje. Ele abria a tampinha, o carrinho era refrigerado com gelo ali, abria a tampinha, puxava aquela carne para fora, cortava ali na hora, pegava uma balança de mão, punha na balança ali, enrolava no jornal, lá eu pegava aquele pacote de jornal e entrava em casa com aquele fígado embrulhado no jornal. Quase desmanchando. Cara, era assim que ela comprava. Imagina, cara, né? E era assim que a gente cresceu forte, saudável, com o fígado comprado na carrocinha lá. Né? Então o próprio fígado também, você acabou de falar, ele é uma peça, né, grande, aí pesa de 3 a 4 quilos mais ou menos, e você deixando ele em cima do balcão, a probabilidade dele estragar é enorme. Sim. Né? Então hoje até, tem gente ainda que quer que o açougueiro corte,
Mas é um absurdo, porque a higiene que a gente tem na retaguarda do supermercado é incrível, cara. O açougueiro, ele trabalha até com uma blusa de X temperatura lá para segurar, porque é tudo cortadinho, tudo embaladinho, mas assim, impecável. E aí quando você vai num açougue comum, que o fígado está lá em cima da mesa, então aquele fígado, a probabilidade dele ter mais bactéria é bem maior, né? Então aí a gente também cortava o fígado, colocava num saquinho, Sim. pacote de meio quilo e pacote de 1 quilo. Sim. Isso O que ajudou era uma também. novidade na época lá, né? Não, Você assistiu essa transição? Vocês herdam o supermercado do seu pai pequenininho. pequenininho. Era um mercado pequenininho, né? Você falou que quanto tinha? 3? 232 metros quadrados, 3 funcionários. E quantos caixas tinha? 3 check-out. 3 E só check-out. funcionava um, né? Os 3 eram para. Mas você- É igual aquela esteira que você tem em casa que fica lá colocando. Sim, roupa em cima dela. Né? Então, vocês herdaram ele assim, e quando foi? 60 e alguma coisa? Não, 71. Você falou. 79. 79, vocês herdam, então, seu pai passa para vocês aquilo lá, né? E aí vocês são 6 irmãos. É, só que os meninos, né, eram os que mais, vai dizer assim, né, meu pai, como todo velhão retaguarda, era machista, né? As meninas, acho que um dia ela vai casar com alguém e tal. Sim. E não tinha muita oportunidade para as mulheres naquele tempo. Bota os moleques para tocar. Bota um moleque para tocar. Então Até eram- porque a gente não estudava, né? Então as meninas tiveram a chance. Ok. Uma é formada em duas faculdades, ela é fonoaudióloga Sim, e tem letras. sim. A outra é psicóloga e letras, e a outra tem letras e casou com um cara, foi morar na África do Sul em 80, voltou para cá pro Brasil em 92, mais ou menos. Mas vocês, os 3 moleques, em 79, você tava com 14 anos, 14 anos. O teu irmão mais velho, com 23, 23, e o do meio tinha o quê? tinha 17. Então, é um moleque de 23, um de 17 e um de 14, que herdam o mercado e aí tem que tocar a coisa adiante, né? Isso. Nenhum dos 3 tinha curso de administração de empresa, certificado de não sei o quê. A experiência de vocês é tô no balcão e vambora, né? Como é que faz, cara? Vocês continuaram com o negócio do seu pai pequenininho ou a ideia é, vamos moçada, vamos multiplicar isso aqui? Eu acho que eu acho que tem, né, alguma coisa assim de estratégia de cada DNA, né? Que, pô, eu sempre pensei, sabe, puta, vamos fazer. Olha só que legal. Em 1977, meu pai ainda não tinha quebrado, e a gente foi visitar uma loja do Macro. Em 77 eu tinha 11 anos de Sim. idade e cheguei lá e vi aquele negócio enorme. Pai, um dia nós vamos ter um supermercado assim. Desse tamanho aí. Eu tinha. Você falou um negócio. Por que teu pai quebrou? Ele não tinha a parte administrativa sozinho, né, meu? Não foi uma crise. Não, naquele tempo não chegou tão... 79 ainda não tinha. Não tinha aquela, né? Eu acho que foi a melhor época, né, que foi tocada aí pelos Mas então militares, foi por realmente... Faltou para ele a pegada de né? gerenciar o negócio. É. O crescimento matou ele. O crescimento matou ele. Né? Exatamente. Tá. E aí os 3 moleques pegam a peteca e como é que faz? Cara? Aí um gosta de tal coisa, outro gosta de tal coisa. Eu falo muito, como você falou, né? E acabei entrando no RH. Fui pro RH e operacional. Mas com que idade, cara? 14 anos. O moleque do RH Meia 14 dúzia de funcionário, eu que pagava, eu que fazia conta, eu que... com 14 anos. É, Meu Deus do céu. foi uma doideira, cara. E É. foi crescendo, né? Foi crescendo. Como eu te falei, em agosto de 89 a gente conseguiu passar de 232 para 680. Era 10 check-out já Não, nesse mas pera aí, momento. que ano é? 89. 9. 10 anos depois. O moleque de 23 estava com 33, o de 14 estava com 24. Né? Isso. Como já é era que é? casado, pai de 3 filhos. Quem? Eu. Com 24. Como é que é a decisão estratégica desses 3 moleques aí para sair de... crescer 3 vezes o negócio lá? O que foi? Começou aí bem, vocês receberam o negócio quebrado do seu pai, conseguiram dar um jeitinho e aquilo foi melhorando, é isso? Imagina assim, Luciano, acho que qualquer área, né?
que tem 3 cabeças e com 3 cabeças querendo fazer, o cara, né, um cuidava da área comercial, o outro cuidava da área financeira. Sim. E putz, eu tava ali, né, meu, jogando, cabeceando e meu, ia pra frente. Não tinha descarregador, vamos dizer assim, né, o cara que lombava o balcão ali, de carne, por exemplo, chamava lombador. Eu nem sei se hoje tem essa profissão. E eu descarregava a carne, entendeu? Porque o que eu gostava, vamos dizer assim, era trabalhar, operacional, né? Eu nunca gostei de escritório, minha porta nunca foi fechada, pra você ter uma ideia. Esses anos todos, 40 anos que eu fiquei lá, nenhuma vez fechei a porta. E aí, pra você ter uma ideia, eu fiz uma operação do manguito rotador e o médico falou, eu até achei, pô, esse cara que me conhece, pô. Ó, você começou a trabalhar muito cedo, você começou a carregar muita coisa, você ficou estressado muito cedo. Eu falei, caramba, o senhor me conhece da onde? Então eu cheguei a carregar, Luciano, 180 quilos com 16 anos de idade no ombro. Eu levava 6 fardos de arroz no ombro. Ô, louco, meu. Era um absurdo, mas era o que a gente tinha que fazer, entendeu? A gente não tinha outra pessoa. Hoje em dia chama-se Skin on the Game. Aí, tá vendo? É um nome bom, né? Você botou o Skin on the Game em português, traduzido em português, é cu na reta. Entendeu? Que vergonha, nem sabia que tinha isso aí. Skin on the Game você bota a pele no jogo, né? Você entra, cara, se der certo mesmo. Eu ganho, se der errado eu perco e perco feio, mas eu tô de cabeça, eu não tô assistindo. Entrei de cabeça, porque você tá comentando, vocês entraram de cabeça, né? O negócio começa a crescer. Quando ele começa a crescer, começa a vir mais gente. De repente você, que estava se virando ali no meio de campo, você começa a ter que comandar pessoas. Isso. Como é que isso chega para você? No começo, se vira? O que ele deu? Então, exatamente. Vai tocando aí, né? Faz o que você pode fazer de melhor. E nessa de melhor que eu podia fazer, eu comecei, vamos dizer assim, trabalhava lá na reposição 10 pessoas. Aí eu via que um tinha, né, assim, uma habilidade melhor. Eu não tinha ainda na noção que era capacidade. Ele tinha uma habilidade, ele colocava a mercadoria mais rápido que o outro. Tava, pô, esse cara vai ser um bom chefe. Botava o cara, antes eu cheguei a nível, ó, cara, tô pensando em colocar você de chefe aí, de líder, né? Eu não usava essas palavras, né? Então, o que você acha? Seu Maurício, vamos ver e tal. Não sei se eu posso. Tá bom, vamos lá. Aí, rapaz, o cara não dava certo. Eu falei, porra, por que o cara não dava certo? Como eu era do RH, sim, eu observava que mês que ele nasceu, cara. Tem certos meses que o cara não se dá com gente. É impressionante, irmão. Deixa eu me lembrar de uma coisa, você não era RH, você era DP, era o departamento de pessoal, veio antes do RH. Isso é verdade. Mas você bateu o horóscopo do cara, tem cara que depende do mês que ele nasceu, ele não é bom para tratar com gente? Cara, é impressionante, tem cara que tem uma habilidade incrível, e tem outros que não vão, o cara não consegue conversar, não consegue falar, não consegue explicar o que o outro precisa, para subir de cargo também, entendeu? E nisso daí, vamos dizer assim, né? Eu comecei a estudar esse tipo de coisa e já não errava tanto, né? Então, fui criando líder num setor, criando líder no outro setor. E aí, cara, as pessoas certas no lugar certo, fazendo as coisas certas que você falou, né? E o negócio foi subindo. No RH também, eu tive a oportunidade de pegar o dia que o cara casou. Pô, você é casado? Sou. Que dia que você casou? Dia 25 de setembro. Ah, tá. Eu anotava lá, né? Dia 25 de setembro. Chegava no dia 25 de setembro, eu dava uma rosa pro cara. O que é? O senhor quer o quê? Pensando em dar uma rosa pra mim, né? Os caras tudo bruto, né? Naquele tempo. Não, você vai chegar em casa e vai falar, amor, hoje é aniversário de casamento. Eu trouxe essa rosa pra você. Rapaz, no outro dia a mulher tava lá no mercado. E me falava, seu Maurinho, o que o senhor fez com o meu marido? E ela ficava tão apaixonada pelo negócio, vamos dizer assim, que ela também incentivava o cara. Claro, vira coisa de família. O tempo que eu estava na Dana, né, puta indústria, aquelas 5 mil funcionários, um negócio gigantesco, né? Um dos momentos chaves do ano a gente chamava de Open House. Era um domingo em que a gente trazia as famílias para dentro da fábrica e passava o dia com a fábrica aberta. Então você via o pai, que era o cara que trabalhava num torno CNC, chega ele com a esposa e os 3 filhos, é aqui que o papai trabalha, o papai faz isso, trabalha, olha a peça que o papai faz. Era uma loucura, né? Porque a família entrava de cabeça. E a gente sacou isso de longe, né?
Falou, cara, nós temos que fazer coisas para esse cara que chegue na família dele. Então o folheto de explicação era um gibi. O bonequinho nasceu para ele levar para casa. Então o cara me dá que eu quero levar para casa, né? E deu para perceber a importância que as pessoas dão para esses detalhes. Cara, quanto custa uma rosa? Mínimo detalhe. Custa uma rosa? Merda nenhuma, né? Aí uma vez, essa história é muito legal. Eu fazia o jornal interno da empresa, um puta jornal legal, chamava o Pinhão, né? Então, quando eu trouxe para minha área o Pinhão, e falei, bom, esse jornal é um jornal interno, ele não tem que falar das coisas da empresa, ele tem que falar das pessoas da empresa. E ele tem que mostrar as pessoas. Portanto, a partir de hoje, qualquer matéria feita aqui tem que ter a foto, não só do cara, mas da equipe onde ele está. E era um demônio fazer, porque, cara, tinha 10 matérias, tinha que andar pela empresa inteirinha, um monte de lugares do Brasil, e a gente montou um esquema legal, então vinham as fotos com a turma toda. Então, saía uma edição, tinha lá 180 pessoas apareciam ali. E eu tinha a manha, cara, de pegar o jornal, pegar aquela foto, mandar pro cara fazer o chefe identificar um por um. E aí eu mandava imprimir 180 cartinhas dizendo, fulano, aqui está a edição do Pinhão número tal, você apareceu nela, é um prazer, muito obrigado por ajudar a gente. Botava na minha mesa, eu pegava uma caneta à mão, cara, eu escrevi um bilhete. Fulano, pô, que legal você tá com a gente aqui, muito obrigado, Luciano Pires, como diretor da empresa, né? E eu mandava para o chefe dos caras, então o chefe pegava o Pinhão, o jornal, pegava a cartinha, lá, Mauri, tá aqui. E você, o Amaury, pegava aquilo com uma cartinha com a assinatura do diretor. Cara, os caras enquadravam aquilo, cara. O cara levava em casa, botava num quadro. É um tipo diploma, assim, brother. Alguém lá em cima sabe que eu existo. Né? Quanto custa isso, bicho? Eu cheguei a comandar, vamos dizer assim, 1.200 funcionários. Uhum. E pelo menos 90% eu sabia o nome, né? Uhum. Então era uma... Pô, caralho, eu cumprimentava cada um, né? Eu sempre fui, como você acabou de falar. Uhum. E, putz, era impressionante. Porque dentro do supermercado acaba criando assim uma, como você falou, família, que o cara conhece a operadora de caixa e começa a fletar lá com a operadora de caixa, o repositor casa com a operadora de caixa. Uhum. E hoje, né, o Andorinha foi, né, como eu te falei, 79, né? Vamos dizer assim, esses 50 anos, né? A gente já tem o filho desse casal trabalhando lá com vocês lá. Que o cara valorizou tanto o negócio. Humanos lá, né? Vem cá, Mauri, quando o negócio cresce e vocês vão para um mercado de 600 metros quadrados ali, né? Tem que crescer junto a parte estrutural, que não é só fiz um prédio maior. Não. O jeito de trabalhar deve ter informatizado, entrou computador, você não estava mais embrulhando no papel de peixe, escrevendo com um pincel em cima, né? Então tem todo um lance aí de uma tecnologia que você tem que trazer para dentro que não vem do nada, né? Ou vocês viajaram para todo lugar para ver como é que era, ou contrataram alguém para implementar. Como é que foi como é que vocês foram introduzindo tecnologia no negócio? Vou te explicar porque eu estou perguntando, para quem saber aqui. Eu fui visitar, como chama hoje o mercado lá? Trimais. O Trimais, que é o mercado que os teus filhos tocam hoje lá, né? E, cara, aqui é o supra-sumo o que vocês puderem imaginar de... Primeiro mundo tá lá, cara. Os caras têm ali... Eu só não vi robô lá dentro ainda, mas daqui a pouquinho vai ter, né? Mas como é que é? Com 3 caras que aprenderam na porrada, que até ontem tava cortando o rabo de boi. Como é que a tecnologia vai entrando ali? Vocês foram olhando em volta, foram pesquisando? O que vocês fizeram? Eu acho que foi uma sequência de várias coisas. Uma delas é a feira, que a gente chama de APAS. Que eu acho que, desde que eu me conheço por gente, uma das associações que eu mais vi funcionar é a Associação Paulista dos Supermercados. E ela faz uma feira, inclusive agora em maio. E lá vai todo mundo, né? Até do mundo inteiro, cara. Eu palestrei numa delas, é gigantesco. E nisso daí a gente, né, ia lá, observava tal, às vezes até no concorrente, né, ver o que o cara estava fazendo. Mas Deus me deu uma habilidade, Luciano, que é impressionante, cara. Eu cheguei, pra você ter uma ideia, a criar uma sacolinha de outra cor, que naquele tempo que dava sacolinha, para colocar produtos perecíveis, né? Escrevi, né? Perecíveis. Por quê? O cara chegava em casa, aquele desespero, que o cara vai fazer a compra e já perde quase 1 hora, 2 horas fazendo compra. Quando chega em casa, ele está desesperado. E aí esquecia o peixe na qual sacola que eu pus, meu Deus. A gente criei, cara, uma sacola amarela. Uhum. E o cara chegava em casa, então olha só, isso foi
criação nossa, não teve em outro lugar do mundo, né? A própria rabada aí, né? Também não era, a gente foi pioneiro, várias coisas. Outra coisa também, carne moída de frango. Cara, onde viu? Gente, não sei como Deus deu essa coisa, a gente começou a moer carne de frango. E eu acho que de tanto a gente começar a vender, porque graças a Deus, a gente foi uma coisa assim louca, né? De absurdo de número de venda aumentando. Bom, como fazer? Aí você falou, né, do computador. Como eu era o mais novo, eu que ia atrás, eu era operacional, eu queria saber quanto que eu preciso de estoque, quanto eu preciso de armazenar. Então, meio que no Kanban não dava mais. No peito. Eu não sei se você lembra daquela maquininha Facite que você apertava. Lembro de Então, cara, já não cabia mais. Então a gente... Chegou até onde a Andorinha, cara? Vocês chegaram até... Lembra, você contou pra mim, teu pai tinha 3 caixas, sendo que 2 não funcionavam. Andorinha, chegou até que ponto? Hoje o Andorinha é 94 checkouts, deve estar com uns 1.350 funcionários por aí. É a loja que mais fatura por metro quadrado no Brasil hoje. Cara, e não é uma grande rede não, é uma universal, loja. Te contei da história de 2012 da Itaipava. Cara, imagina só. A gente começou a vender em 2012 e a gente foi a maior venda de cerveja de Itaipava da história da Itaipava. E aí o dono da falou, pô, cara, quem é esse cara aí? Quantas redes ele tem? Quantas lojas ele tem? Né? Não, ele só tem uma loja. Vamos lá visitar esse cara. Saiu de lá do Rio de Janeiro, né? Ele e o CEO chegaram lá, o senhor Adilson, né? Conheceu o diretor da compra, tá? Pô, que legal, cara, parabéns, puta, que coisa de louco, mas eu queria conhecer o Rafael, que é o comprador, chegou lá o Rafael, isso aqui é meu sobrinho, nossa, senhor Adilson, que legal, esse cara já tá na sua cadeira. Então, quer dizer, olha só, era um passar de pai para filho, né? Que o negócio, né? Mesmo não sendo pai, mas sendo tio, que o negócio realmente pegou na veia. Como eu te falei, né? O pai da gente mostrava os caminhos, né? E a gente podia traçar outros, mas, cara... Com autonomia para fazer acontecer algo que está cada vez mais difícil hoje em dia. Por que vocês não viraram uma rede? Por que virou? Eu acho que foi a opção da própria diretoria aí, né, vamos dizer assim. Dos 2 irmãos meus, eles não quiseram ou não tiveram ambição, não sei falar a palavra correta, né? Sim, até que porque para virar uma rede vocês iam ter que profissionalizar aquilo de vez, era outra história. Aí ia virar ter que contratar um CEO, vou te contar uma assim impressionante, cara. Eu conheci, em 98 eu tive a oportunidade de comprar uma terra, né, em Avaré, uma fazenda, e comecei a criar gado PO, que fala, por origem. Em Avaré? Em Avaré. E comecei a criar e tal. Eu conheci, assim, 3 pessoas que eu não vou esquecer nunca na minha vida. João Aguiar Alvarez, Silvio Profeta de Oliveira e Djalma Bezerra. Esses 3 caras mudaram a minha vida. Mudaram a minha vida. O João Aguiar é descendente do Banco Bradesco. O seu Silvio Profeta de Oliveira era proprietário da Kibon. Ô, louco. E o seu Djalma Bezerra era o maior distribuidor da Kibon no norte e nordeste. Eu não sei dividir qual que é, né? E, bom, esses caras assim, me deram tanta visão. Mas você os conheceu o quê? Como um fornecedor por causa deles? De gado. Não, ele não sabia quem era eu. Você começou a criar gado sério. Como um business. Isso. Não era minha fazenda para eu passear. Não. Gado para valer. Você virou um pecuarista. Isso, virei um pecuarista e tal. E aí tinha leilões, tinha essas coisas do gado. E aí eu conheci o João, por exemplo, em setembro de 99. O seu Djalma em 2000. E o seu Silvio Profeta em 98, quando eu comprei a fazenda. Porque ele era um dos vizinhos, sabe? Eu acabei conhecendo. E esse senhor, para você ter uma ideia, o seu Silvio Profeta, e é essa aqui a história que eu lembrei agora, ele vendeu a Kibon um dia lá para Kraft, antigamente, eu não sei agora o nome hoje da indústria, e vendeu por 500 milhões. E quando a Kraft foi assumir a empresa, né, chegou lá, foi colocar o sorvete no pacotinho escrito Kibon, eu vendi a fábrica, eu não vendi o nome. A fábrica são outros 500. Cara, aliás, o nome são outros 500. O nome, perdão. O nome são outros 500, você acredita? E o cara fez mais negócio ainda.
E esse cara, em 2001 mais ou menos, me liga: Mauri, cara, a rede de supermercado Sendas está à venda. Faz o seguinte, fala para os seus irmãos, eu compro e vocês só me dão dividendo. Falei para meus irmãos, tá louco, o que, você é doido? 53 lojas. 53 lojas, o seu Silvio não comprou. Quem comprou foi o grupo Sonai. Esse Sonai pagou 248 milhões. E depois de 6 meses vendeu para o Pão de Açúcar por 450. Olha a visão, entendeu? Mas como é que esse cara, né? É igual aquele da Bolsa de Nova York. Warren Buffett. O Warren Buffett, quando comprou a porra da BID lá, meu. Que coisa de louco. O cara comprou com uma visão assim. Sim, bateu, ele enxerga padrões que a gente não vê, cara. E foi isso que aconteceu com a Mauri também, vamos dizer assim, né? O Mauri incentivado, eu sei lá, não sei dizer assim o que aconteceu. Bom, o Amauri acabou saindo do Andorinha no momento que a gente tinha que fazer mais coisas. Porque meus meninos já estavam com 30 anos, 35, pô, onde eu vou pôr esses caras, né? Porque realmente vários caciques não funcionam, né? Pô, você fala uma coisa, o outro faz outra coisa, e acaba no dia a dia de um negócio, você tem que ser mais, né? Rápido para transformar, para mudar, para aceitar, né? Coisas que não dá para ficar lá esperando 10 caras dar o visto, né? De um produto que você precisa trocar, de uma mercadoria. Mas para um cara como você, isso é uma agonia, cara. Para um cara que tem o teu perfil, cara, bom, vamos fazer, cara. Vamos fazer. Não, tem que esperar. Deus me livre, guarda. Isso aí matava eu. Mas aí você saiu? Aí eu saí. Eu acabei comprando uma loja que chamava Bergamais e ficando com um terreno, que é o terreno que a gente comprou em 2011, com a esperança de construir um supermercado. Na época, é claro, quando a gente comprou, a ideia era o nome Andorinha, né? Sim. Mas quando eu saí, infelizmente, meus irmãos não aceitaram eu levar o nome. E aí a gente acabou criando a marca Trimais. E aí o Trimais hoje já está com 3 lojas, né? E é uma história também muito bonita, porque meus 3 filhos, cara, 3 filhos maravilhosos, cara, tudo pé de boi, que a gente chamava, né, do interior. Os caras são um campeão, cara. E eles tocam aquilo lá na deles. Se você tá lá, além de ter o quadro pintado, você entra no escritório, tem um quadro na parede lá, é o seu Amauri ali, né? Aquela figura que tá lá como uma espécie de um conselheiro ali, né? Você, de repente, você tava numas e, cara, eles estão tocando, a coisa tá andando aí, tô fora do negócio, quero fazer alguma coisa, preciso fazer alguma coisa. E aí você teve uma ideia. Aí lá vem o empreendedor, né, doido, né? Você teve uma ideia. Com que idade? 60... Não, tô puxando aí, 57, 58. Você decidiu que ia inventar um treco novo. E o que você fez? Mais uma coisa do detalhe pessoal, né? Eu acabei me separando em 2015 também do primeiro casamento. E em 2020 conheço a terceira mulher, que vamos dizer assim, hoje é a mãe da Nanda Cecília e mãe do futuro João Amauri. Que tá vindo aí. Então com 60 anos o Amauri tá produzindo. Então acho que essa coisa assim do açougue, né, da Butchery 2428, ela nasceu de uma expectativa minha de poder fazer, de poder atender, porque, cara, eu descobri depois, né, que, puta, eu gosto de gente, cara, sou tarado por gente, cara. É uma coisa assim que eu gosto, que eu falo, que eu... Pô, você desanima. Eu desanimo, é claro que eu desanimo, sou ser humano também. Mas, cara, eu sou, sabe? Pô, vem cá, cara, acorda mais cedo. Pô, vamos fazer a barba, vamos caminhar, vamos... Sabe, é uma coisa que eu graças a Deus, tenho uma... O Amauri hoje, ele reina lá no Mercadão do Tucuruvi. E eu já fui lá algumas vezes almoçar com ele. Parece que você tá com um político lá, cara. Você e o prefeito, o vereador, é igualzinho. O Amauri tá andando, onde ele vai... Como é que é? Vou lá embora. É tronco de enxurrada. Onde bate enrosca, né? Curva de rio. O Amauri ficou pra trás, né? Vai enroscando todo mundo lá, né? Curva de rio. Mas aí você teve essa sacada porque você continuou com a fazenda? Não, a gente acabou vendendo para poder construir o prédio do Trimais. Tá. Então, de repente você não estava mais na fazenda, né? Acabou. Mas ali, o que pintou ali? O Mercadão você frequentava como um habitué. Vou lá. Aí tinha lá um açougue sendo colocado à venda, né? Aí eu falei, pô,
eu já tinha o contato do Carlos, que hoje é meu sócio, né? E ele falou, pô, meu, vamos montar eu, você e tal. Eu falei, pô, Carlão, a minha visão é essa e essa e essa, você concorda? Que aí eu coloquei o forno. Mas então, a tua visão o que que era? Não era um açougue? Era uma loja de carnes, Sim. porque no fundo a carne, cara, é um produto super especial. Quando você degusta um pedaço de carne boa, você fala, caramba, que é isso? Eu nunca comi um lugar desse, eu nunca comi uma tão macia, eu nunca comi tão saborosa. Então você acaba criando uma oportunidade da pessoa, né? Que é o que eu te falei pra você, que eu gosto de gente, então é isso que eu gosto. Eu gosto que o cara volta e fala, nossa, meu, que picanha. Nossa, meu, que ancho, eu nunca comi um ancho assim. Então foi crescendo essa possibilidade de eu poder fazer isso eu pessoalmente, né? Então, mas eu voltar o menino lá de 81 e eu atender a pessoa. Sim. Mas aí, uma coisa é você ter uma visão de falar o seguinte, cara, eu vou criar uma loja de carnes, que é um nome bonito para um açougue, né? Porém, com umas carnes de primeira. Legal, consegui entender perfeitamente, né? Mas ali você fez um treco diferente, cara. Porque eu não vou lá para comprar carne só. Você inventou de enfiar um forno lá. E que história é essa do forno, cara? De onde veio isso? Por que isso? Esse forno, eu tava na Paula Souza, comprando coisas pro açougue. O que é Paula Souza? Paula Souza é uma rua que vende utensílios, Ok. que vende, né? E aí eu acabei descendo na 25 de março e entrei numa cutelaria. É Rei da Cutelaria. E chego lá, cara, o cara tem um andar e o primeiro andar, né? E no primeiro andar tinha lá esse forno, fazendo demonstração. Nossa, e o cara colocou legumes, colocou peixe e colocou carne. Eu falei, mas caralho. Ao mesmo tempo no Ao forno. mesmo tempo, como é que isso vai feder tudo essa... E o cara não tirou, cara, os legumes, tirou o peixe, tirou a carne e não tinha misturado o sabor, velho. E não era porque era estanque, era tudo no Não, mesmo é lugar. 10 lugar para 10 bandejas rápido, assim, Sim. como é que fala? É tudo no mesmo espaço, no mesmo... Sim. É aquela história do mesmo espaço, no mesmo tempo, no mesmo lugar, né? É uma coisa de louco aquilo. Sim. E aí me despertou, eu falei, porra, meu, caramba, eu posso oferecer carne pronta também. Se você tivesse esse forno, você podia... Fazer carne, podia fazer Um peixe forno, também, né? fazer os legumes, né? Pessoal, o Aí eu Maurício me mostrou o forno, tá? Quando ele fala forno, é uma maneira que ele encontrou da gente poder entender do que ele tá falando. Mas aquela porra não é um forno, cara. Aquilo é um treco que é inacreditável. É um alemão, né? Alemão, Conectado na internet. totalmente. Você chega lá e programa nele, cara. Eu estou aqui Ou com uma daqui. picanha. Ou daqui. Ou daqui. Quero fazer uma picanha. Eu só aviso o menino para colocar a picanha na bandeja X. Sim. E aí você programa. Eu preparo essa picanha. Uma picanha à la escargot, que é uma receita francesa do mestre não sei o quê. O forno entende e vai fazer a picanha. Exatamente. Na Vai temperatura, deixar exatamente como a escargot lá da França. Sim, É impressionante. sim. E aí de repente você tira um prato pronto, você tira uma carne feita lá de dentro. Feito, Né? exatamente. E aí o que me chamou a atenção nós estamos falando da Butchery, né? Foi que você montou isso dentro do Mercadão. Então não está no shopping center, está no Mercadão. E você está no Mercadão, o que é o Mercadão? É um mercadão como da cidade interior, cara, cheio de fruta, de legume, um monte de... Todo mundo se conhece. Cara, é uma festa aquilo, é uma festa. E de repente você chega lá no fundo, tá lá a loja da Butchery 2428, né? Com carne congelada, carne gelada e carne fresca. Isso. Né? E se você quiser, preparada. E se você quiser mais ainda, defumada. É mesmo, entrou defumação que graças a Deus a gente acertou, né, na mão com o nosso Dom lá, que o cara até o nome do cara é Domingos, a gente chama ele de Dom, porque o bicho tem o dom da defumação. Mas então eu chego lá, Mauri, eu não vou lá para comprar uma picanha. Picanha eu compro em um monte de lugares, né? Eu vou lá e posso até comprar uma picanha legal. Aliás, você tem umas carnes lá que são um negócio de louco, né? Mas eu posso ir lá para comprar a tua picanha defumada, pronta, eu levo para casa e só tenho que aquecer. Só. Ela tá prontinha. Existe uma técnica hoje que chama sous vide. E ela fica pronta, cozida, prontinha, dentro de um saquinho de vácuo. Chega em casa, você só coloca aquele saquinho de vácuo dentro de uma água quente. Esquentou, você tira o saquinho, corta e come. Sim. Entendeu? Então é uma técnica que esse forno dá. Porque, olha só que loucura.
Quando a menina foi dar palestra lá para nós, né, a apresentação do forno, ela pegou a carne, colocou dentro do saquinho e colocou dentro do forno. Eu falei, moça, Com o saquinho? ela tá louca? Vai queimar, né? Vai queimar. Não, o senhor vai ver que coisa. Cara, foi lá, digitou a programação da cupim americana, XYZ, igual você falou e tal. Daqui 40 minutos sai o cupim, mano, sem o danado do plástico derreter, velho. Eu falei, pô, eu nunca tinha visto na minha vida. Então, eu tenho ido lá de vez em quando me bate aqui a saudade do Amaury, eu vou lá para almoçar com ele, né? E aí é uma coisa muito interessante, porque tem uma área lá que é uma área de alimentação, ali, que é cercada de várias lojinhas pequenininhas, uma das lojas do teu sócio, né? Isso. Que oferece comida normal. Então tem o arroz, feijão maravilhoso, tem tudo. E de repente, de vocês vem a carne. E aí o Dom vem lá, chega com a bandejinha, e na bandeja ele traz as experiências que ele está fazendo. Nossa, costela defumada. Cara, ele vem e bota uma carne. O que é isso aqui, Dom? Isso aqui é o seguinte, nós estamos desenvolvendo aqui uma carne X defumada que igual de Nova York. Testei aqui, dá uma olhada. E você vai, são sabores inacreditáveis que tem ali. Que é muito mais do que vender carne. Você está falando um monte de amigo lá também, né? Também. Um monte de gente te conhecer lá pessoas, e ver a coisa andar lá, né? Você enxergou isso tudo antes de acontecer? Foi quando eu falei pra você que eu antes de nascer o açougue, eu fui visitar lá esse lugar de peça, lugar de móveis, né? Porque eu estava pensando no negócio, mas eu não tinha ainda exatamente o que ia ser. Como se eu conseguia, vamos dizer assim, o arquiteto desenha lá uma ponte, não sei o que e tal, e dá para o engenheiro, né? Sim. Então o engenheiro vai falar, opa, não dá para fazer essa ponte. Então foi a mesma coisa que aconteceu. Eu sonhei com aquilo, vi aquilo, pronto, mas eu precisava saber se aquilo podia acontecer. Podia acontecer. A geladeira, por exemplo, não é qualquer geladeira, é uma geladeira que você tem um estoque dentro. Então você entra no corredor que tem no fundo dela, que já é a geladeira, e você estoca lá dentro a mercadoria. Essa parte eu não vi. Você tem a prateleira na frente e no fundo tem um corredor que a gente estoca a mercadoria ali. E essa geladeira, por exemplo, eu tive que pensar, né, onde eu podia comprar, quem poderia fazer. E você falou assim, pô, Amaury, da tecnologia, voltando lá com a Andorinha, né? A primeira vez que eu fui viajar para os Estados Unidos foi em 93. E, cara, eu visitei lugares lá que era impressionante, assim, como é que funciona um negócio desse, né? Mas aí, depois quando você traz alguma coisa, aí você sofre um pouco, porque o primeiro mundo é bem diferente da nossa falta de educação, nossa falta de cultura. Por exemplo, uma das coisas que eu trouxe, isso aqui foi impulsionado assim pelo Andorinha para todo o Brasil. Eu fui numa loja, Toys, e a Toys tinha aquele, né, no tempo do DVDzinho de assistir, de jogar, como chamava aquele negócio? Nintendo, sabe, essas coisinhas? Tinha um disquinho lá, uma caixinha. E a Toys tinha um monte de caixinha vazia. E, pô, por que essa caixinha tá vazia, moça? Ela explicou lá, então, caramba, posso levar isso pro Brasil. Por quê? O que acontece no nosso negócio? Infelizmente, quase 3% de perda do cara, infelizmente, surrupiar lá, vamos dizer assim. Aí eu tirava a foto do produto. Lá, deixa eu terminar de explicar. Eu falei, pô, por que a caixinha tá vazia? Porque as crianças abrem e põem a fita em outro lugar, troca o nome da fita, entendeu? Então dava um desespero. A criança chegava em casa, era o Homem-Aranha. Chegava lá, era o Hulk. Pô, não quero o Hulk. Ia lá trocar. Então eles acharam, vamos dizer assim, uma possibilidade de pegar a fitinha só no caixa. Né? No check-out, quando você compra a caixinha, você retira o produto lá no caixa. E aqui no Brasil, eu tirava foto de um produto e colava numa placa de acrílico. E em vez de ter o produto lá, era a placa. E se você hoje vê qualquer supermercado com isso, é a ideia do Amaury. Quer dizer, não foi uma ideia, né, que alguém me falou, eu vi. Então eu trouxe. O bife ancho, eu conheci o bife ancho em 99 na Argentina, então coloquei lá, bife ancho. E graças a Deus, vamos dizer assim, né? Na escola, eu não era muito bom de matemática não, sabe? E tinha um professor chato, que me falava direto que eu era burro, que eu não ia ser nada. Eu falei, pô, tá bom, né, meu? Acontece, né? Aí um dia,
eu tô com uma BMW andando na rua, chuva do caramba, eu vi o professor no ponto de ônibus, parei, professor, entra aí então. A Mauri, nossa, mas que carro, como é que você é burro desse jeito, você conseguiu comprar um... Ah, professor, eu compro as coisas por 1 e vendo por 3. Eu vou vivendo desses 2%. Mas aí voltando no ancho. Eu compro por 1, vendo por 3, vou vivendo esses 2%. O ancho, né? A possibilidade que me deu, né? Foi de colocar um pouco mais de margem, né? Então você escolhe um pedaço da carne, que não é tão grande, né? Por exemplo, é 1 quilo, 1,5 quilo de ancho. E você consegue colocar o preço um pouco melhor para você poder tirar um pouco da carne moída, tirar um pouco, né, dos outros produtos e jogar mais barato a carne que vai de panela, a carne que vai, entendeu? Então isso sempre, vamos dizer assim, foi uma das coisas que eu trouxe de fora, que foi da Argentina. E não tinha aqui, né? Coisa assim que depois é que começaram a colocar os nomes americanos de high beef, premium, porque é a parte da paleta. Sim. O nome em inglês é uma merda. Rib, qualquer coisa. Essa aí, Rib, não sei o que lá é. Prime Rib. Você viaja por aí para escolher carne, cara? Porque uma coisa fundamental ali é a qualidade das carnes que você tem lá. O que aconteceu, né, que Deus foi muito bom para mim? Por conta da fazenda, na época que a gente teve fazenda de 98 até 2019, 21 anos. Esses 21 anos, cara, eu conheci muito o Brasil, conheci muito o Brasil. Para você ter uma ideia, em 2001, setembro de 2001, a gente lançou o Nelore Natural no Brasil. Aqui, na nossa loja lá, o Andorinha, vendia 1.200 boi por mês. Boi? Boi. Você imagina. O que é o Nelore natural? O que é? Nelore natural é aquele que é criado a pasto, que não tem nenhum produto. Nenhum aditivo, nada. Subproduto de animais, nenhum subproduto. Ele é realmente. A gente visitava as fazendas. Eu fui visitar em Rondônia os pecuaristas, porque eu queria ter uma carne diferenciada. O que eu fiz? Eu fui lá no pecuarista. Vamos supor, a arroba era R$30. Falei, ó, vou pagar 31 se você manter o boi desse jeito. É esse padrão aqui, ó. Se o senhor chegar, né? Cara, o cara ficava eternamente, né? Ficava doido, né, comigo. Entendeu? Então eu combinei com o proprietário do frigorífico, toda a carne que passava, porque assim, Luciano, é uma coisa complicada de falar, né? Porque existem, né, donos de algumas coisas, né? E existe empresário. Na visão de empresário que Deus me deu, cara, todo mundo tem que ganhar. O negócio tem que ser bom. Claro. O negócio ótimo prejudicou alguém. Se você ferra teu fornecedor, nada não é sustentável. Se eu ferro meu cliente, ferro meu cliente, ferro meu fornecedor, eu tô quebrando o elo da corrente, né, cara? Tem que ser uma coisa você tem que tratar bem, muito bem, 3F na sua vida. Freguês, fornecedor e o funcionário. Freguês, fornecedor e funcionário. 3F. Tem um nome pra isso, viu? Stakeholder. Stakeholder. Tem mais gente aí. O stakeholder também tem os acionistas, aquela coisa toda lá, né? Mas essa é boa. Freguês, fornecedor e funcionário. Uma sequência, mas Sim. Bom, que legal isso. Porque assim, olha só que barato, né? Por exemplo, né, a gente era uma loja só, tal, e porra, você imagina, uma vez a gente inventou lá de vender produtos tipo linha branca, que a gente chama, que é TV, videocassete, aquelas coisas do passado lá. E puta, tentamos colocar lá, não conseguia vender nada. Por quê? É coisa lógica, depois que caiu a ficha. Cara, o Pão de Açúcar, 300 lojas. Comprar uma TV para cada loja dá 300 TV. O Andorinha comprava uma. Sim. Era uma loja só. Sim. Então não tinha jeito da empresa. Não tem escala lá. Telefunk, né? Vender. Então eu não tinha preço mesmo, não conseguia. E por outro lado, a Coca-Cola. Coca-Cola tinha lá, né? As vendas. Vamos voltar. A Sadia. A Sadia, nós ganhamos o prêmio da Sadia também de vender assim, tipo, recorde de peru. Né, na época do peru, né? Na época de Natal, assim. Então a gente era visto, né? Vamos dizer assim, com bons olhos, né? Pelo fornecedor. E esse fornecedor, quando tinha coisa boa, ele levava para o Pão de Açúcar ou levava para o Andorinha que ele tratava com a gente. Ele olhava no nosso olho.
Era o dono que estava falando com ele. Entendeu? Então ele preferia levar pra gente. E aí, graças a Deus, isso também alavancou bastante as coisas, né? No decorrer da nossa história, né? Muito bom, cara. E- Quais são os planos agora, hein? Você falou que você tá vendo umas casinhas pra fazer uma puta, degustação de carne. já você, vi, não, já. você não para, né, cara? Já me veio isso aí, eu tava comentando com você, né? Que é o meu sonho, cara, ali na Zona Norte, não tem um lugar apropriado para você comprar um negócio e levar para casa e falar, cara, que é isso, né? Que carne é essa? Onde você comprou, entendeu? Porque geralmente quando você compra, você não leva para sua família. Você leva para os caras que estão indo visitar você. Aí o cara que estão vindo visitar você fala, ô meu, quem fez? Aí às vezes você brinca, né? Foi minha mulher, né? Mas não, o cara pega e fala, né? Ó, eu comprei no açougue assim, comprei na Butt Grill, cara, o cara faz a carne, faz... Então, a ideia é montar num espaço de 200 metros quadrados, alguns, como é que chama aquele lugar que você vai que tem aquele ombrelone assim, de tapera, como é que chama aquela? Como se fosse Não, eu tô entendendo. Você vai fazer me faltou o nome também, mas eu entendi o que é. Você imagina, você criar ali um negócio, colocar uma mesinha embaixo, né, meu? E você ir lá, senta lá, pede um chopp gelado. Já vai ter. Vou ter, pede uma degustação de pastrame. Quer dizer, você pode comprar carne para levar para casa, como se fosse um açougue, ou pode sentar lá e aproveitar e saborear também. Então você tem. Essa é a ideia. Tá, e vira um ponto de encontro. De todo mundo. Coisa que você quase não gosta, né? Imagina poder atender você. É que, como você falou, né, meu, daqui pra lá não é fácil por causa do trânsito, né? Mas, meu, eu quero que você se sinta bem, sabe? Eu quero fazer um ambiente, cara, que ninguém te enche o saco, ninguém... E até vai ficar escondido, entendeu? Então você vai entrar pela Butt Grill, que eu vou fazer uma porta que você entra por ali, e o lado de fora ninguém vê, que eu quero plantar... Bambu, é um negócio para ninguém olhar, né? Mas eu quero também que tenha essas frestas, né? Que a pessoa, pô, o que é isso aí dentro, né? Eu quero que desperte a curiosidade, eu não quero que a pessoa fique olhando você lá. Pô, você convida 4, 5 amigos para fumar um charuto. Pô, os caras tá fumando charuto lá, outro, pô, o cara metido, vai fumar charuto. É chato, né? Mauri, nessa tua história toda, nessa tua jornada toda, você ganhou muito dinheiro? Puta, graças a Deus. Nossa, eu cheguei a criar, acho que pra mim, né, assim, da minha parte, 1 bilhão de... Bilhão. Como é que é o nome do teu pai? Tomás Gouveia Neto. Seu Tomás. Eu não sei se você acredita nisso. Talvez um dia você encontre com ele. O que você vai falar pra ele? Velho, o que você vai dizer pra ele? Hoje, né, com 60 anos, eu vou falar, cara, como eu te amava e nunca te falei. Quanto aquilo que você falou me ajudou. O empurrão que você me deu. sem querer. Sem querer. Porque ele não deve. Com certeza ele não racionalizou Deus aquilo. me livre, Ele não raciocinou aquilo. Ele não falou, vou falar essa maldade pra esse garoto, que é pra motivá-lo. Ele falou porque é o cascudão, cara. Era o cascudo. E você foi educado por um cara cascudo. Porra, não é isso? Tomei cintada de fivela, irmão. Então. E cheguei na escola, e aí quietinho lá, né? Porque você fica, né, com aquelas vergonhas, né, de falar que apanhou. Então, filha da mãe de um amigo meu, me viu, Enéas, me viu. Cara, que foi isso? Pô, meu pai bateu ontem, tal, não sei o quê. Ele vai e fala pra professora, a professora pega no meu braço e queria levar pra delegacia. Eu falei, o que a senhora quer fazer? Não, vamos denunciar seu pai. Eu falei, a senhora é louca, meu pai mata ele. A gente apanhava e ficava com mau medo de falar, cara. Por quê? Porque aquele tempo era um respeito. Era outro mundo, né, cara? Era outro mundo. E esse foi o que te fez, né, cara? Se você tivesse sido criado a pão de ló, eu não sei se você teria essa história pra contar, não, cara. É muito dessa... Todas as coisas que a gente vive, né, eu penso, né, é de Deus. Todas. Ele só permite, porque o que ele não permite, você não consegue fazer. É impressionante, cara. Eu tinha um sonho de fazer uma caixa azul. Pô, cara, eu tentava fazer a caixa azul, e a caixa azul não saía do papel. Eu, caramba, a caixa azul, que Deus não deixou eu produzir, era um negócio que eu ia sair fora do meu foco, entendeu? Do pensar na sacolinha. Sim. Entendeu? Assim, eu
tenho toda a fé do mundo que buscar primeiro o reino de Deus. O resto vos será acrescentado. Eu fiz palestra na GV para 180 alunos. Na GV? É. Na Getúlio Vargas. Getúlio Vargas. Cheguei lá na Getúlio Vargas, falei, né? Porque o cara era professor de marketing, mas falando do merchandise do Andorinha, porque ele visitava Andorinha, não sei o quê. Aí eu fui falar um pouco, então no final eu falei, ó, pessoal, é o seguinte, tudo isso aí não é nada se você não usar para você o segundo mandamento. Ah, molecada, né, meu? Hã? Meu, aqui ele ficou um silêncio na sala, porque eles ficam, né, de vez em quando naquele burburinho e tal. Aí quando eu falei, né, fiz a pergunta, ó, qual o segundo mandamento, né, e ninguém sabia responder. Aí eu fui num aluno que estava de boné, peguei o boné dele e botei na minha cabeça. Falei, isso é uma coisa que é boa ou uma coisa que é ruim? Tomar o boné dele. Tomar o boné dele. Aí tu, não é, né? Então, o que você não quer pra você, não deseja pro outro. E se você puder, que nem ele falou, né? Ele falou assim, Deus, né, Jesus. Cara, não é só isso. É amar o próximo como eu vos amei. Cara, o cara deu a vida pra você. Ele venceu o que... Eu às vezes pergunto para as pessoas, o que Jesus veio fazer aqui e tal? Um monte de perguntas, um monte de respostas, né? Cara, Jesus veio aqui mostrar pra nós que não é só aqui. Não acaba aqui. Senão ia ser uma merda, né, meu? Ia ser uma bosta, pô. E você acabou de falar, né, do meu pai. Eu tenho certeza que eu vou cruzar em algum momento. Em algum momento eu vou cruzar, cara. Não sei. Essa tua certeza é o que te move, cara. E é o que eu sempre falo. Tem várias pessoas que vêm aqui conversar comigo. E eu tenho de tudo, cara. Eu tenho do pastor, do rabino, do padre ao mais profundo ateu, né? Que não acredita em porra nenhuma. Eu falo, cara, a mim não me importa muito se tudo aquilo que você acredita existe ou não. A mim não me interessa. Isso me interessa o seguinte: o que essa crença provoca em você que faz você contaminar o ambiente onde você está? Então, tendo alguma coisa ou não tendo, a tua crença dá uma direção para você, te diz como viver a tua vida, entendeu? Tem um mandamento que você segue ali, que, cara, é isso que tá é aí, o que cara. faz, né? Tá aí. Eu não quero discutir se tem ou não. Olha o que está acontecendo em função dessa crença, né? Então tem que ser respeitada, cara. E para mim, qualquer uma, sabe? Se vier um muçulmano aqui, sentar na minha frente, eu sei que esse cara é resultado da crença que ele tem, que eu construí. Se for uma pessoa boa, é por causa desses valores, cara, né? Então, isso tudo tem que ser respeitado, cara, e aplicado no teu dia a dia. Caso contrário, o mundo vira uma barbárie, né? Grande Amaury! Cara, que história você tá falando, tá me dando fome de novo, cara. Satisfação enorme estar aqui. Eu ainda não contei tudo, tudo. Tem muita coisa pra vai contar. Como é que você trombou com o Café Brasil? O Café Brasil foi assim, eu falei da Fazenda, né? 2008, 2009, eu liguei o rádio lá um dia e comecei a escutar você falando. Tava no rádio? No rádio? No rádio. E eu acabei pensando que você era do agronegócio, cara, porque Café Brasil, tal, e você falar, nesse dia você começou a falar de alguma coisa de agronegócio, tal. Eu não sei se era até a feira lá de Ribeirão, alguma coisa que você comentou, talvez do acessório, né? Máquina, pneu, sei lá, dos tratores e tal. E eu falei, pô, caramba, que interessante. Aí em 2011, o meu afilhado passou na USP, na Unesp, Botucatu, e ele ouvia você direto. Ele falou, Padrinho, você conhece o Luciano Pires? Luiz Fernando Dias Batista. O Padrinho, por coincidência, escutou ele aí no rádio um dia, tal. Não, ele tem um tal de podcast, você precisa ver, tal. Aí eu peguei e comecei a pôr no YouTube, ouvi, né? Aí do café foi assim, né? Do café com leite. Cara, como você falou, pô, puta, caramba, o que eu faço? Eu falo, eu mostro, eu dedico, sou apaixonado por mostrar. E eu, Amaury, cara, sou apaixonado também por ensinar. Na Fazenda, pra você ter ideia, eu tentei construir uma escola. Mas primeiro de casa, minha primeira esposa falou, cara, você vai ensinar o quê? Ninguém vai fazer o que você está falando, e não sei o quê. Chega na casa do aluno, né? O pai dele vai falar tudo diferente. Então já desanimou. Aí eu fui pro prefeito, né? Chegou no prefeito, prefeito, eu gostaria de estar construindo uma escola, tal, que era 12 quilômetros da cidade de Avaré. E eu gostaria Você estava no 10 de novo? Quase. Tá mesmo, né? Nem tinha lembrado disso.
Aí ele falou, cara, não tem jeito, não dá pra me mandar lá uma professora. Eu falei, mas o senhor não precisa mandar, eu vou pagar, vou fazer tudo, mas eu preciso de alguém que dê a chancela de que aquela pessoa é XYZ, né? Mas aí também ele começou, né, a falar que não funcionava. Gente pode dizer que não dá, é o que mais, mais tem, né? Ah, outra coisa, cara, que eu quis montar. Um centro médico, um diagnóstico assim de alto atendimento, vamos dizer assim, né? Aonde isso? Lá no Andorinha. Tinha um terreno lá que era meio, difícil de fazer alguma coisa e tal. Pô, vamos construir um consultório médico lá e tal, né? Aí fui atrás também. O proprietário do negócio é o responsável por morte, responsável por tudo. O médico que se formou, ele não tem responsabilidade de assumir a bronca. Você já ouviu isso? Não. É, o diretor do hospital é que paga. Sim. É só você olhar um pouco de coisa. Aí eu falei, pô, como que eu vou assumir, cara? Uma responsabilidade. Não conheço dessa, porra nenhuma de saúde. É. Ah, meu, e assim, as histórias são muito legais. Uma história muito boa, cara. Eu com essa possibilidade, né, que graças a Deus Deus me deu, então, eu construí uma quadra poliesportiva no colégio da frente da Andorinha. E cobri, fiz vestiário, fiz tudo, porra aí. Uma doação. Você doou pro... Doei pro Estado, para aquela escola. E aí, na hora de entregar o coisa, né, chama diretor, o caramba, então, aí, como é que eu vou fazer para limpar a quadra? Eu falei, Ganhei a quadra e tô reclamando agora porque não vou ter como limpar. É uma tristeza, cara. A gente trombou com algumas coisas também. Cada vez que vai pro serviço público, cara. Sabe o que falta lá? É o tal do skin on the game, cara. Entendeu? Você pode até pegar alguns abnegados lá. Você tromba com uma diretora, com uma professora, que dá a vida, dá a alma, cara. Mas ela tromba numa estrutura que se perde. Não tem skin on the game na estrutura. A estrutura é feita para não dar certo, cara. Aquilo é uma burocracia. Bom, nós estamos tentando entrar com café com leite na escola, né? Uhum. E as primeiras experiências de tentar chegar no ambiente da escola, cara, a gente trombou num mundo que isso é uma loucura, cara. Fica dando volta. Dando volta. E a gente não encontra nem alguém para chegar e falar o seguinte, cara, não queremos, não me enche o saco, vai embora. Fala, pô, muito obrigado. Você acabou de me tirar um peso, agora eu vou cuidar da minha vida. Não. Peraí, fala com o Zé, agora com o Pedro, agora com o Alfredo, agora volta pro Zé. Peraí, mas a reunião vai ser no mês que vem. Não, mas agora já passou o período do calendário, agora é só em fevereiro. Agora tem que falar com o Alfredo. Cara, aí você olha pra gente e fala, pera um pouquinho, se comigo é assim, com o que mais será que não é? Sabe, como é que essa estrutura ela pode funcionar? Ela não tem eficiência nenhuma, né? Ela é ineficiente, ela é burocrática, ela não pode tirar de dentro. Parece que foi feito tudo para poder... Para não dar certo, cara. Para não dar certo, para as pessoas se pendurar lá e ficar lá, né? O Olavo dizia isso aí. Eu acho que a gente se prejudicou muito depois de... Né, entrando um pouco na política aí, depois de 84, né? Que a gente estava vindo bem, né? Crescendo, caramba. Os trancos e barrancos estavam indo, cara. Mas a gente consegue notar uma mudança... É que é duro, você falar em política hoje. Não quero nem. Já começa xingamento, já começa não xinga ninguém. Mas eu consigo enxergar também. Eu vejo que você vem aos trancos e barrancos, mesmo lá 84, 86, foi um período terrível, né? Pô, inflação de 80% ao mês. E, aliás, você devia ter um estoque de maquininha lá, né? Deus me livre. E o Collor veio. Então, você vê como é que eu tenho história, cara. Você foi o quê? Saí algemado de dentro do supermercado. Por quê? Porque eu alterei o preço da manteiga aviação. Cara, quando isso? Que ano isso? De 86, quando... Pô, na época dos fiscais do Sarney. Exatamente, esses caras aí. E foram lá e você tinha mudado o preço da manteiga? Na verdade assim, acabou a manteiga, ficou uns 5, 6 meses sem ter a manteiga. Um dia a gente conseguiu comprar, compramos, colocamos o preço, né, real, né, a mais. Tinha lá uma tablita, coisa de louco, você fazia, então quer dizer, tava tudo certo, né. Mas o cara falou que, tipo, em fevereiro, lá quando ele fez o negócio, ele tinha comprado uma latinha que era outro preço. Putz, mano do céu. E aí denunciaram você? O delegado do Sarney trouxe o delegado da 20ª, do 38º DP, e eu saí algemado. Nós estamos falando, você que nasceu ontem, você que é geração Z, ou que é um millennial mais novo, né? Em 86 o Sarney botou um plano, era um plano econômico, e ele foi para a televisão, e como sempre eles botam a culpa no empresário malvadão.
esses caras vão aumentar o preço, se o preço aumentar, a inflação vai voltar a ser aquela loucura. Então, como nós queremos baixar a inflação, eu peço a vocês que me ajudem, fiscalizem os ambientes, e se alguém estiver aumentando o preço, vocês me contem. Então ele criou aquilo que se chamou fiscais do Sarney. Então os caras iam lá e denunciavam, né? E aí, cara, a imprensa enlouquecida, ela ia pra cima e filmava, ia aparecer na televisão, fulano foi preso porque mudou o preço da batata. Quer dizer que você foi parar numa... Você é algemado. A delegacia é muito perto. Puta que... Chegou lá, e a Mauri, o delegado devia te conhecer, todo mundo te conhecia, né? A Mauri, o que você fez? Quero aumentar o preço da... Que loucura, bicho. Ainda bem que tinha nota, né? Que tinha tudo. Senão eu ia ficar lá engaiolado não sei quanto tempo. Né? Como a moça do batom. Então são coisas que a gente ainda tem muita coisa para contar. Não, a gente vai fazer uma outra. Eu espero que... Obrigado, cara. Obrigado por tudo. Obrigado por confiar na gente aí. O Mauri é um empresário que olhou para o trabalho que a gente faz, falou textualmente para mim, falou, eu quero ajudar. Como é que eu faço para ajudar vocês? Eu falei, cara, a gente não quer que você fique fazendo uma doação. Vamos botar um anúncio no podcast. Pô, mas eu não estou fazendo marketing, nada. Não, a gente faz para você. Nós fizemos para você, preparamos. E ele está até hoje lá. Quem escuta quem não é assinante e escuta o Café com Leite, na abertura é o spot da Butchery 2428, que é a forma que o Mauri está conosco lá já há mais de ano. Renovou o segundo ano agora, né? Obrigado por confiar na gente aí, cara. Seja bem-vindo aqui. História para contar. Essa oportunidade. Obrigado por todo o trabalho que você faz. Imagina. Né? Continue com a gente lá no MLA, porque essa tua experiência prática, essa tua experiência de vida, esse conhecimento, essa sabedoria do dia a dia, isso é fundamental, cara. Isso aí é um banho de lógica, de óbvio, sabe? O óbvio chega com as quatro patas e pá, todo mundo, caralho! É isso, cara. É tão óbvio que a gente não enxerga, fica teorizando em cima de coisas, quando o óbvio tá ali, cara. Que é? Porque você e eu é os únicos mais, né, antigão, né? Isso é uma maneira elegante de dizer que nós somos velhos pra cacete, né? Mas ali, ó, é os 3 F. Vamos lá? Freguês. Fornecedor. E funcionário. É isso aí. Se você conseguir botar a família aqui também, então vira uma festa. Vira um né? 4F. 4F aí. Mas a família é complicado porque tem, né, essas coisas do terceiro, brother, vamos dizer assim. Você criou lá a sua filha e o seu filho. Aí eles vão casar um dia, sei lá, vão se juntar com alguém. E esse outro Zé, vamos dizer assim, é o que mais... Não tem a tua cultura, não tem a tua história, não tem, ele pode trazer... Outro dia eu conversei com a... Será que foi minha advogada, cara? Ela estava me contando as histórias dela de coisa de herança. Ela falou, cara, 99% das encrencas que eu atuo é o genro, é a nora, é o cunhado, cara. Não é o cara da família. É alguém de fora que entrou ali e faz a cabeça do outro, aí desmonta tudo. Então, falando em Leadercast, a Ana Paula, eu fui lá, já né, tive o retorno. Também fui. Ah, que bom. Foi chamar atenção. Fui agora lá, semana passada lá. Cara, melhorei muito. É mesmo? Postura, jeito de andar, jeito de sentar. Opa, que bom, cara. Eu comecei agora, ela fez a primeira. Ela tomou um susto, né? Botou a mão em mim aqui e falou, nossa senhora, tá tudo errado isso aí. Falei, vamos mexer, né? Vamos atuar lá. Eu tô lá, vou voltar daqui a pouco. Você viu as curvas da coluna lá que ela mostrou no computador? Não, ela mostrou um S lá. Cara. Uns caras com... Pelo amor de Deus, imagina, velho. Moçada nova que tá chegando aí vai vir tudo assim, cara. O cara passa o dia inteiro sentado jogando um game. Uma hora essa coisa vai coisar. Meu caro, nos vemos no Mercadão do Tucuruvi. Aliás, você que está nos ouvindo, você tem que ir lá, vá lá. Quando é que tem música ao vivo? Como é que é? Na sexta-feira? Na sexta-feira, um happy hour a partir das 18 horas. Sim, tem lá um hambúrguer defumado. E na hora do almoço, toda sexta-feira, a gente está fazendo um bacalhau também. Meu Deus, esse forno maravilhoso. E tem um hambúrguer defumado que eu não comi ainda. Quero o hambúrguer defumado também é muito bom. É diferente, né? Butchery 2428 no Mercadão do Tucuruvi. Cara, é longe para quem tá aqui onde eu tô, mas vale a pena, cara. Você tem que ir lá, vai com tempo. Tenta encontrar o Mauri lá, troca uma ideia com ele, senta ali, chama o Dom e manda ver lá, cara, Eu não sei se vai dar para colocar, né? Mas, pô, eu quero fazer os agradecimentos, pô. Quero Você agradecer minha esposa, claro. Agradecer minha família, né? Claro. E eu lembrar, assim, do menino que me ajudou muito nessa área de ouvir você, que é o Luiz Fernando Dias Batista, que hoje está na Austrália. Ele é CEO de uma empresa lá que toma conta de 800 mil bois. Ô, louco, cara. O cara virou
CEO na Austrália? É. Pô, então, Estudou 7 anos. Luiz Fernando Dias Então, Batista. Luiz Fernando, você com certeza vai ouvir isso aqui. Obrigado aí por ter apresentado, ou reapresentado o Café Brasil pro teu tio, né? É padrinho. Teu padrinho, né? Obrigado, cara. Vamos continuar tocando aí, tem muito Valeu. pra fazer ainda. Muito obrigado. Um abração. Um abraço.